Quem é o nosso protagonista dessa manhã? O dono da Editora Abril comprou, depois que a família Tivita quebrou, tentou salvar a sua grana. O banqueiro André Esteves comprou a revista Exame, comprou também a revista Veja. Agora a gente entende aquela capa da revista Veja em que o Bolsonaro parecia um personagem, uma moça, vamos dizer assim, de tão educada nas melhores escolas, assim, de antigamente o pessoal chamava Socila, né? Então, o Bolsonaro bonzinho deve ter sido uma ordem do André Esteves. O André Esteves é o verdadeiro presidente do Brasil. É ele quem manda, é ele quem dá as cartas, isso fica claro num vídeo divulgado ontem pela TV 247 com exclusividade, né, por volta aí de umas 5, 6 horas, em que ele mostra como manda no governo Bolsonaro, como o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, liga para ele para... E aí, a taxa de juros está boa, está muito baixa, está muito alta? Né? Isso, nos tempos antigos, d'antanho, como se dizia, isso dava prisão, o presidente do Banco Central ligar para um banqueiro para fazer uma consulta sobre a taxa de juros. Mas depois que veio a independência do Banco Central, a gente já não sabe mais se isso dá cadeia ou não, porque o Banco Central é independente do povo, mas come na mão de um dos maiores banqueiros do Brasil. O Arthur Lira também liga para o André Esteves quando a coisa aperta. Arthur Lira também me ligou na noite de ontem para dizer: não, o André Esteves não pauta a agenda da Câmara dos Deputados. Quem pauta sou eu. Ele falou: falo com a XP, falo com o mercado, falo com todo mundo, né? Mas o André Esteves fica muito à vontade nessa fala, é uma fala com clientes deles, com gente do mercado financeiro, em que ele praticamente se arvora ali como dono do Brasil, dono do governo, dono dessa porra toda, como se diz aí, né? Fala umas coisas assim, quer dizer, que eu acho que é uma aula de sociologia política sobre o pensamento da chamada Faria Lima, como pensa a classe dominante no Brasil, como pensam os Faria Limers. O André Esteves fala muito em sociedade aberta, né, coisas que ele aprendeu com Paulo Guedes. Aliás, ele chama Paulo Guedes de Paulo, Roberto Campos Neto de Roberto, é quase Paulinho, Robertinho, Arthurzinho, é assim mais ou menos que ele se refere. A turma fala sobre o Supremo Tribunal Federal também, fala assim: olha, a gente precisa educar os ministros do Supremo, esse pessoal ninguém é obrigado a nascer sabendo, né? Então imaginem vocês como um dos banqueiros mais poderosos do Brasil educou os ministros do Supremo. Então aqui também cabe uma saudação ao grande ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, que tentou resistir à independência do Banco Central, né? Então, o Ricardo Lewandowski perdeu, foi 8-2, mas por quê? Porque o André Esteves educou os ministros do Supremo. O André Esteves também falou assim: olha, não, veja bem, olha, inflação de 9% está tudo bem, a inflação está alta no mundo inteiro. Então, o dono do Brasil, gente, o dono do país, o chefe do Bolsonaro está dizendo: olha, 9% de inflação, beleza. O consumo de carne é o menor há 27 anos, a pobreza está aí nas ruas, mas para ele está tudo ótimo. O cara está ganhando muita grana, muita grana. O Zeca Dirceu fez um tweet dizendo: olha, agora está claro a quem serve o governo Bolsonaro. Trabalha para o banqueiro, enquanto o povo brasileiro passa fome. E o Degar Angel fez um tweet mordaz, sarcástico, dizendo: olha, descobrimos agora que o Jair Bolsonaro é presidente só do cercadinho. O presidente do cercadão se chama André Esteves. Olha, eu recomendo muito que vocês escutem o áudio inteiro. É uma aula de sociologia política, do pensamento raso, mas também muito perigoso, dos Faria Limers. O Faria Limer, o André Esteves, fala que a Dilma perdeu a calculadora. Olha, ela perdeu a calculadora e aí tivemos que dar um golpe de Estado, basicamente isso. Ele compara a queda da Dilma, o golpe de 2016, a 1964, como se fosse assim uma espécie de freio de arrumação do grande capital em relação ao país. A Dilma talvez tenha perdido a calculadora mesmo, porque ela estava preocupada com a redução do desemprego, menor desemprego da história do Brasil. A Dilma estava preocupada com a redução da miséria, né? A distribuição de renda no Brasil melhorou até o governo Dilma, depois só começou a piorar. Aliás, o André Esteves adora o Michel Temer, esses Faria Limers, todos eles têm orgasmos múltiplos quando pensam no Michel Temer. Eles pensam no Temer e têm orgasmos, é uma coisa impressionante. Mas ele adora também o Bolsonaro. Ele falou: Bolsonaro, se ficar calado,
se ficar calado até o final das eleições, até o ano que vem, Bolsonaro é o favorito para ganhar a eleição. Significa que a Faria Lima só brinca de terceira via. A opção da Faria Lima é reeleger o Bolsonaro mesmo, desde que ele fique calado. Ele também fala assim, olha, o Bolsonaro... O que ele fala sobre o Bolsonaro? Ele fala, o Bolsonaro enlouqueceu entre o Carnaval e o 7 de setembro. Mas agora é como se ele falasse, a gente mandou ele calar a boca, né? Então o que aconteceu ali depois daquele encontro com o Temer é muito misterioso, mas tem a mão invisível do mercado. Aliás, mão invisível que é uma mão visível. O Joaquim de Carvalho fez um tweet dizendo, no Brasil apareceu a mão invisível do mercado. A mão invisível aqui é visível, fala e promove golpe de Estado. Então a mão visível é do André Esteves. Bom, não sei se vocês viram já, se alguém já assistiu aqui a série Billions, que tem na Netflix, tem o vilão é o Bob Axelrod, né? É uma série muito interessante porque ela ensina exatamente onde Moro, Dallagnol, etc e tal, de onde eles importaram a Lava Jato. Os procuradores de lá agem exatamente como os procuradores de Curitiba. Mas o vilão não são os procuradores, na verdade. O vilão é o Bob Axelrod. O Bob Axelrod brasileiro se chama André Esteves, dono do Brasil, dono do mundo, aquilo que os financistas, a mídia nos Estados Unidos costumava chamar de Masters of the Universe, Senhor do Universo. Agora, esses caras, aliás, outra coisa muito interessante da sociologia da Faria Lima, né? Quando um banqueiro fala, quando um bilionário fala, tem aquele cordão de puxa-saco. Todo mundo, você é demais, todo mundo batendo palma, exaltação para cá, exaltação para lá. Quando o cara é cercado de muito puxa-saco, qual que é o problema? O problema é a soberba. E a soberba nunca é boa conselheira. Falou demais, né? Falou como influi na Câmara dos Deputados, falou como influi no Banco Central, falou como influenciou o Supremo Tribunal Federal e como fez a independência do Banco Central. E ele fala uma coisa, olha só, fala, olha, se o Lula ganhar as eleições, se o ex-presidente Lula ganhar as eleições, tá tranquilo, nós vamos ter mais 2 anos de Roberto. Roberto é o Robertinho, presidente do Banco Central. Por quê? Porque a independência do Banco Central garante 2 anos de Robertinho, mesmo no governo Lula. Desculpa, Roberto, estou te chamando de Robertinho porque você é muito íntimo, de fato, do André Esteves, né? Então, é mais ou menos assim, quer dizer, eles vão privatizando o Estado brasileiro para que o presidente não mande absolutamente nada. Falou que o Lula é um grande macunaíma. Mas o André, só para fechar essa história, eu conheço o André Esteves há muito tempo, o André é aquele cara que eu diria que é uma espécie de topa tudo por dinheiro, né? Topa qualquer negócio. Então, como é que eu retrataria assim a figura? Exerceu forte influência sobre o Antônio Palocci, quando ele era ministro da Fazenda do governo Lula. Exerceu fortíssima influência também sobre o Guido Mantega, quando ele também era ministro da Fazenda do governo Lula. Quando houve um episódio que teria sido a grande oportunidade de sequestrar os bens do Silvio Santos quebrou, era dono do Banco Pan-Americano, o André Esteves apresentou a solução. Então, ele meio que comprou o Banco Pan-Americano e entrou na Caixa Econômica Federal. Um dos grandes erros, um dos maiores erros dos governos progressistas em todos os tempos, salvar o Silvio Santos. Quem ofereceu a solução foi o André Esteves. Depois de atuar com Guido Mantega, com Palocci, com o Banco Pan-Americano, o que ele faz? Patrocinou a lua de mel do Aécio, apostou tudo no Aécio Neves, né? Deu uma entrevista à revista Veja, que hoje é dele. O que ele falava na entrevista na Veja? Dizia, Dilma está se achando, tal, aquela coisa, né? Então, provavelmente, ao que tudo indica, foi um dos grandes apoiadores do golpe de Estado contra a ex-presidente Dilma Rousseff em 2016. O ponto desse vídeo de hoje mostra como o André Esteves está se achando, como é gigantesco o poder da Faria Lima sobre as instituições no Brasil, e mostra também o seguinte, quer dizer, que o Brasil hoje é governado pelo grande capital. Triste cena de um país onde a democracia virou só uma fachada por trás aí desse jogo do Big Money, né?